Agora, tem uma matéria bem legal para mostrar para você antes de entrar no nosso assunto aqui. Nós vamos falar sobre educação. Aumentou em 20% a procura de jovens que estão no ensino médio por cursinho, que preparam candidatos à vaga do serviço público. Vamos assistir juntinho. Fim do ensino médio, hora de entrar para a faculdade? Nem sempre. Eu estou estudando cerca de 8 horas por dia. Estou estudando para o concurso público do Banco Central, que eu acho que é uma boa. A procura por cursos preparatórios para tentar uma vaga de funcionário público aumentou cerca de 40% nos últimos 2 anos. O que me atrai é a estabilidade, o conforto e os salários que costumam ser muito bons. Chegam a R$5 mil mesmo para quem ainda não tem faculdade. De acordo com a Central de Concursos Públicos de São Paulo, o número de vagas previstas para 2013 nos órgãos federais e estaduais é de quase 100 mil, metade delas para candidatos com ensino médio. Os cargos mais procurados estão na Polícia, Justiça, Banco e Petrobras. O diretor do cursinho avisa: quem conquista um emprego não deve se acomodar. Ele vai ter a tranquilidade da tão sonhada estabilidade profissional, da segurança, para ele poder conciliar família, estudos, faculdade e crescimento pessoal e profissional. Esses são os planos de Gabriela. O emprego de atendente dos Correios é só o primeiro passo para garantir a universidade. Psicologia. Parar, nem pensar. Não, nem pensar. Continuar. Daí pra frente agora. E nós estamos recebendo o Henrique Gâmbaro. Ele fala a nossa linguagem, ele é ótimo. Nós vamos falar sobre como se comportar numa entrevista. O que você achou dessa matéria? Bom dia! Eu achei sensacional. Bom dia, Cloara. Bom dia, telespectadores. Eu achei sensacional. Isso mostra que hoje o jovem ele está em busca do emprego, ele está se preparando. O mais importante é que ele está se preparando para o mercado de trabalho. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, que é como se comportar numa entrevista de emprego. Tá. O jovem está se preparando para o mercado de trabalho. Mas será que as empresas estão dispostas? Por exemplo, nós temos a primeira pergunta que já a gente fica assim, ó, pelo amor de Deus, ó, a Juliana do Jardim Bancários. A maioria dos empregos pedem experiência. E eu nunca trabalhei. Não tem. Como é que eu tenho chance de conseguir as vagas oferecidas? Como posso resolver a questão? Bem, a questão de experiência, Glória, é lógico que toda empresa, toda organização que vai contratar já espera que contrate alguém com um pouco de expertise do negócio. O problema é que nós não encaramos, não valorizamos a nossa experiência individual. Às vezes a Juliana, ela participou de grupo de jovens, ela na igreja, ela ajudou a fazer reunião, ela ajudou a fazer festas, ela às vezes pode ser uma excelente oradora falando ali para os seus amigos. Então, ela fala, eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência. Não, na verdade, ela já está carregada de experiência. Uma outra coisa que normalmente o jovem ele desconsidera é o hobby dele. Às vezes ele tem um hobby, gosta daquilo, faz aquilo bem feito, trabalha, gosta muito de computador, tem uma grande experiência em computador e ele fala, não, eu não tenho experiência. Então é importante o candidato que fala eu não tenho experiência, olhar as coisas que ele sabe fazer e valorizar isso na hora da entrevista. Muitas vezes ele tem uma grande de uma experiência, só que ele não se valoriza. Então é olhar para dentro e falar, o que eu sei fazer bem? Mostrar essa segurança? Mostrar essa segurança. Você trouxe fotos também para mostrar pra eu gente, trouxe algumas dicas, Clara, que são essenciais na hora de alguém se preparar para a entrevista. Tem algumas imagens, eu acredito. Primeira coisa, estar disposto a aprender. É impossível hoje um candidato ir numa entrevista e não estar disposto a aprender. Porque ele não entra no emprego já sabendo tudo. Ele vai aprender muitas coisas durante o dia a dia. E o empregador, ele quer que aprenda. Porque por meio desse aprendizado, ele vai aperfeiçoar o trabalho e vai fazer de uma maneira melhor. Então, tem que ter coração aberto. Tem que ser, se alguém perguntar, você tem interesse em aprender? Aprender o mundo. O candidato, ele deve deixar bem claro que ele está ali para aprender novas experiências. Isso também significa humildade, né, gente? Não tem tem que ter dúvida. isso. Não sei. Próximo, autoestima. Autoestima. Minha mãe já falava desde pequeno, Henrique, se você não gostar de você,
você, ninguém vai gostar. Então, a autoestima, o candidato, ele tem que estar de bem com a vida, ele deve estar confiante sempre. E o que traz a confiança, Cloara, é o treinamento, é o conhecimento. Então, se ele ensaiou, se ele olhou no espelho, se ele preparou uma roupa, se ele sabe o que ele quer, que é muito importante isso, ele sabe que ele quer aquele emprego, ele quer seguir aquele caminho, então ele tem que ter confiança. E isso transpira na hora da entrevista. Mas a confiança, assim, tem um limite também, né? Lógico. Porque tem gente que diz assim, não, tô pronto, o emprego é meu. Também Esse é o primeiro que cai. É o primeiro que cai. É o primeiro que cai. A autoconfiança tem que vir com a postura, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre postura, que é saber da humildade, é você saber se colocar. É eu ser o convencido, não, já é meu, isso nunca se canta vitória antes do final do jogo. É verdade. Né? Então, a autoestima eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu tenho que estar transpirando isso. Agora, com parcimônia. Outra, boa comunicação. Boa comunicação. Boa comunicação é tudo, Cloara. É na hora da entrevista que eu me vendo. E na ideia de se vender é de se mostrar. Então eu tenho que ter uma boa comunicação, eu devo saber falar bem, o uso correto da língua portuguesa, Cloara. Você não acredita quantos candidatos caem por causa disso. Porque gíria? Não, até o uso da gíria em determinada situação ele é bem-vindo, mas falar errado, mim faz, mim ir, o uso errado da língua portuguesa. E aqui vem uma curiosidade. Muitos dos candidatos, eles são reprovados na hora da redação. E que é incrível, né? Porque é um texto que o candidato deve fazer na sua língua mãe, em português. E muitas vezes, essa hora, o entrevistador pega e vê a completa falta de competência do candidato em falar português. Isso significa que a gente tem que ler bastante, é isso? Sem dúvida. Eu só aprendo a escrever quando eu leio. Quando lê. Infelizmente, o colégio ele não nos cobra muito isso, né? Muita leitura. Mas isso não quer dizer que eu não deva ler. Gente, quanto mais você lê, melhor você vai Henrique, estar. tudo vem muito mastigado pra gente hoje, com o iPad, com tudo, né? Vem tudo muito mastigado. Sem dúvida, claro. Agora, uma coisa que eu olho muito é o bom humor das pessoas, que é outra coisa que, né? Bom humor é essencial. Eu não gosto de pessoas de mau humor. E eu imagino que você também não. Então, o bom humor, o sorriso, o bom humor não é ser palhaço. O bom humor é estar bem de espírito, tem a ver com autoestima. Eu estou de bom humor, eu transpiro isso, as pessoas gostam de estar ao meu lado, porque eu transpiro bom humor, eu transpiro tranquilidade. Então, o bom humor, ele faz toda uma diferença. E bom humor é estar bem de espírito. Então, sempre sorrindo, sempre sendo educado, que tem a ver com postura também, sendo cordial. As pessoas adoram pessoas cordiais, pessoas que saibam se colocar. E o sorriso é sempre bom. O sorriso, ele quebra gelo, o sorriso quebra crise, o sorriso me ajuda a construir relacionamento. E o trabalho nada mais é do que uma construção de relacionamento, claro. Tudo, gente, na medida certa. Sem dúvida. Tudo que ele está falando aqui, ele já avisou várias vezes na medida certa. Agora, conhecimentos gerais, uma coisa que a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Sem dúvida, Cloara. Hoje o mundo está muito pequeno, Cloara. Eu, há 20 anos atrás, quando eu me formei, o mundo era muito grande. Hoje o mundo está pequeno. Por quê? Porque os sistemas de informação estão trazendo as informações para nós. Então, hoje, a obrigação de um candidato, quando vai numa entrevista de emprego, saber o que está acontecendo no mundo. Hoje, muito interessante, o seu programa mostrou uma reportagem sobre o Papa. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o conhecimento que acontece do outro lado do mundo tem influência no nosso país, tem influência no nosso estado, na nossa cidade e na nossa empresa. Então, quanto mais conhecimento geral o candidato apresentar, melhor é, porque ele tem uma capacidade melhor de interpretação e entendimento dos fatos. E o que o empregador quer é isso. E na hora da entrevista, ele vai trucar você. Ele vai testar para ver sem se dúvida você nenhuma. Vai jogar, né, alguns assuntos. Clara, né? Essa semana aconteceu algo muito interessante. Numa empresa, o entrevistador simulou uma parada cardíaca. Ele estava aplicando uma entrevista de emprego e ele simulou uma parada cardíaca para ver a reação do entrevistado.
Foi sensacional. E como foi? A reação foi legal? Foi boa, porque o candidato ele tinha treinamento, já havia numa outra empresa treinamento de primeiros socorros. Então ele procedeu com calma, fez o processo que deveria fazer, arrumou a pessoa, testou, sentiu os sinais vitais. Foi sensacional. Mas o entrevistador simular uma parada cardíaca, ele quer ver o comportamento, ele quer ver como que essa pessoa vai fazer. Porque tem situações que nós no programa ao vivo, por exemplo, 16 anos que nós estamos aqui, né? Sim. A gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que... flexibilidade e na vida sempre. a gente tem que ter isso. Agora, eu sempre falo essa palavra aqui, foco. Tem que ter foco. É isso? É a próxima? Sem dúvida. Hoje, um candidato que ele chega e ele não sabe o que ele quer, o empregador vai sentir isso. Então, eu estou estudando, estou fazendo uma universidade, ou então, como esses garotos estão estudando para o concurso, eles estão focados, eles sabem o que eles querem e não pode se desviar disso. Eu não posso tentar qualquer coisa. Eu sempre quis trabalhar na televisão. Então eu vou fazer as coisas para trabalhar na televisão. Mas eu mandei um currículo lá para o escritório de advocacia. É isso que você quer? E o empregador, ele vai questionar, ele vai perceber isso. E eu quero contratar pessoas com comprometimento, que querem crescer. Então o foco é essencial, claro. E a postura? Aí, olha, é um capítulo à parte. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Postura em todos os sentidos. Postura em todos os sentidos. Postura é como se vestir, é como falar, é como se comportar. Então, hoje, uma coisa que falta no mercado hoje é postura. Talvez porque os jovens estão mais relaxados, isso em aspas, eles acham que isso eles podem levar para o emprego. Não, postura é tudo. Postura dá poder, Cloara. Quanto melhor minha postura, as pessoas vão me enxergar de uma forma melhor, as pessoas vão olhar para mim e vão encontrar um ponto de referência na empresa. E isso, a postura, ajuda ao crescimento profissional, ajuda você a tomar cargos de gerência, cargos de direção dentro da empresa. Então, postura, gente, como se vestir, como falar, como se comportar. Demais, não. Saber se vestir. Vai, que mais? Usar muito brinco. Muito que brinco, no meu caso colar, eu sou apresentadora, é sem diferente, dúvida. né? Aqui cabe. Aqui cabe, né? Mas mesmo assim. Existem empresas que possuem regras de postura. E não a empresa é chata, ela é controladora, não. É porque ela sabe que por meio da postura o cliente enxerga a empresa de uma outra forma. Então, perfume demais, corte de cabelo, barba bem feita, roupa bem adequada, gente. Não tem roupa certa, tem roupa adequada. Você vai procurar um trabalho de esporte, você tem que ir com você tem que ir com mais despojado, mais despojado. Então, nós temos que ter noção, olharmos no espelho e fazermos uma análise. Eu estou bem assim? Eu estou transpirando quem eu sou dessa forma, o que eu quero? E as pessoas elas se vestem objetivizando o que elas querem. Então, a postura é uma mensagem que eu estou passando. Agora, isso eu acho muito importante, que é o último, nós podemos fazer um quadro aqui no programa sobre isso, né? Por favor. Com participação. Trabalhar em equipe. Não tenha dúvida. Muito importante. Hoje todas as organizações valorizam o trabalho em equipe. A própria ideia de organização, claro, é uma ideia de pessoas trabalhando juntos em busca de um objetivo. Então, quando eu vou trabalhar, quando eu vou atrás de um emprego, o empregador, ele quer saber se eu sei trabalhar em equipe, se eu sei respeitar o próximo, se eu sei tomar o meu lugar, se eu sei falar na hora certa e ficar quieto na hora certa. Então, trabalhar em equipe hoje é fundamental. E tem que ter essa noção. Olha, está chegando uma pergunta aqui. O Tiago acabou de ligar, ele foi criado ele mora no sítio, na fazenda, né? Certo. No mato, e ele tem dificuldade de arrumar um emprego. Certo. Pelo jeito que ele fala. Certo. É que eu estou falando mais pausadamente porque a Fernanda está ditando para mim aqui, né? Bem, o que eu oriento? Ele lê, ele pegar livros, ele lê em voz alta, pegar e ler em voz alta, porque ele lendo em voz alta, ele vai estar ouvindo a voz dele e ele vai estar treinando a dicção. Tudo é questão de treinamento. Qual é o nome dele? Tiago? Tiago, é questão de treinamento. Pega livro, leia o livro, leia com calma, respire, aprenda a respirar, que essa sua dificuldade, que não é só sua não, pessoas aqui na cidade, pessoas do mundo inteiro possuem essa dificuldade. Então pega
pega livro, pega texto, revista Veja, ou revistas qualquer que você tiver e leia. Leia sempre em voz alta. Você vai ver que com o tempo, não é amanhã e nem depois, você vai ver que dentro de 2, 3 semanas você vai estar falando melhor, vai estar falando com mais pausadamente. E o sucesso é garantido. O que não pode é deixar de fazer. Se você fizer, com certeza você terá sucesso. Eu tenho tanta pergunta. Semana que vem ele vai voltar. A última produção. Prometo que a Silvana do Jardim do Sol, ela tem 42 anos, ela está pronta para trabalhar agora. Certo. Mas será que tem uma idade estipulada para você buscar emprego? Não, Cloara. Hoje o mercado ele está contratando pessoas já com experiência, pessoas maduras. Aquela ideia, eu quero sempre pessoas novas. A pessoa nova é bacana, mas ela não é madura, não tem aquele jogo de cintura, flexibilidade. As pessoas mais velhas, elas possuem. Só que tem que ter uma atenção muito grande. Como é que é o nome dela? Silvana. Jardim do Sol. Silvana, você tem que ter uma atenção muito forte. Por quê? Porque quando você era jovem, há anos atrás, há 20 anos atrás, o mercado de trabalho era um. As competências necessárias para o candidato eram umas. Hoje são outras. Então, você deve saber mexer com o computador, isso é essencial. E esse pessoal de 40 e poucos anos, eles não nasceram, Eu tenho um professor chamado Rui lá na universidade, onde eu dou aula, e ele fala, Henrique, não são nativos de informática. Também não sou muito, não. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, ela deve aprender, mas o mercado tem. Só que procure coisas adequadas, né? Não é qualquer emprego. Semana que vem, olha, você vai ter que achar um tempo na sua agenda, porque o telefone disparou. Graças a Deus. Eu fico muito contente, Cloara, e estou à sua disposição. Henrique Gâmbaro, o nome dele. Tá certo? Tá certo. Certinho? Certinho. Nossa, muito obrigado. Muitas dicas. Obrigado pelas ligações. Nós vamos responder semana que vem. Pode mandar destaque.cidade@redemassa.com.br. Nós vamos para o intervalo e voltamos. Enquanto isso, nós vamos experimentar. Ai, cada doce gostoso. Voltamos já. Fica aqui é massa.